Boa noite a todos, aos que estão presentes, aos nossos irmãos que nos assistem pela internet através dessa plataforma, sejam muito bem-vindos à nossa atividade de preces e radiações desta quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Sejam muito bem-vindos, ainda temos um minuto antes do nosso horário, preparem-se espiritual e mentalmente para esse evento, e os que desejarem que águas magnetizadas, por gentileza, preparem e deixem nas suas imediações o vasilhame, que no final pediremos aos benfeitores para magnetizar essas águas. Sejam bem-vindos. Bênçãos para todos nós. Essa música que estamos ouvindo é de Mozart, especial para a meditação. Às 19 horas, vamos ao nosso encontro fazendo a nossa prece inicial. Acompanhe-me, por gentileza. É com grande alegria, querido Mestre, que nos reunimos em Teu nome. Aqui viemos para fazer a nossa pequena doação de vibrações, de sentimentos, vibrações de acolhimento às criaturas. Estamos tão solitários nesse planeta que necessitamos, como nunca, de desenvolvermos a solidariedade, aceitarmos-nos como somos e como podemos nos expressar. Por isso te peço, querido Mestre, misericórdia para a humanidade, compaixão para todos nós, mas sobretudo, que a tua luz, a luz do conhecimento, a luz da verdade possa brilhar sobre nós e fazermos dela bom uso. Abençoe-nos. Abençoe as nossas famílias. Assim, envolvidos nestas bênçãos, iniciamos a atividade desta noite. Vamos a uma pequena reflexão do Evangelho retirado do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, onde temos um subtema dentro da instrução dos espíritos intitulado O Orgulho e a Humildade. Do item 12, vamos ler parte dele, não todo. E para que possamos entender o que aqui significa esta mensagem sobre humildade e sobre orgulho. Quando a consideração dispensada aos outros se mede pelo ouro que possuem ou pelo nome de que usam, que interesse podem eles ter em se corrigirem de seus defeitos? Dar-se-ia o inverso se a opinião geral fustigasse o vício dourado, tanto quanto o vício dos andrajos. Mas o orgulho se mostra indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida. Mas por que deixaste que a necessidade material sobrepujasse o bom senso e a razão? Porque há de cada um querer elevar-se acima do seu irmão? Desse fato sofre hoje a sociedade as consequências. Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos.
Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que quando em quando lhes desfere o orgulho para os advertir. Mas, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhes é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abra os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que lá o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo. Que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer seus servos. Que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo é quem assina essa mensagem, bispo de Argel, Marmande, 1862. Aí está o grande mal da humanidade: orgulho e egoísmo. Precisamos construir a humildade e o altruísmo. Queremos um mundo melhor, todos nós queremos. É necessário que façamos cada um a sua parte, que apresentemos a nossa contribuição para um mundo melhor, desenvolvendo em nós a humildade e a solidariedade, o altruísmo, a fim de diminuir em nós estas imperfeições, porque elas só serão diminuídas quando passarmos a agir com as virtudes, ou através das virtudes. Neste caso, do orgulho, a humildade. É um exercício que necessitamos realizar. Se queremos um mundo melhor, se queremos viver com uma certa felicidade, trabalhar para diminuir em nós a intensidade de nossas imperfeições. Vamos à nossa oração e irradiação. Querido Pai, é uma alegria termos alcançado essa quadra do tempo, do dia de hoje. Quando despertávamos pela manhã, que certeza teríamos de chegar a esta hora, mergulhados ainda no nosso corpo físico? A certeza da vida, sim, mas da existência, que é sempre efêmera. A uma vontade de Deus, extingue-se a vida física. Graças te damos, Pai, porque ainda nos encontramos reencarnados. Isso significa dizer que tu nos concede mais tempo para desenvolvermos as virtudes que estão latentes em todos nós, diminuindo essa carga deletéria das imperfeições. Aqui estamos para orar pelos outros,
pouco para nós mesmos pedimos. A nossa intenção é de doação. Desse gesto, onde oferecemos as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos e rogamos a esses benfeitores que recolham estas virtudes, incipientes ainda, para serem distribuídas a quem estiver necessitando, como, por exemplo, os enfermos do corpo, da alma, aos profissionais da saúde, oferecer a nossa modesta contribuição para bem encaminhar os nossos irmãos que estão deixando a convivência física conosco para irem aos seus lares espirituais através das desencarnações. Mormente esses que desencarnaram há pouco, que ainda estão passando por períodos de perturbação, necessitam de nós a serenidade, que as nossas saudades seja somente a do afastamento físico. E se chorarmos, que essas lágrimas não sejam de tristeza, mas simplesmente porque temos um interregno de convivência. Porque logo, logo, passado um tempo, poderemos voltar a conviver com esse irmão que privou conosco da matéria e agora, liberto dela, vai ao mundo dos espíritos, ao encontro dos seus corações e dos seus amores. Venho também aqui, mestre, todos os dias te pedir por essas criaturas inditosas que estão aprisionadas nas drogas. Outros tantos afiliaram-se ao mal e o seu malefício tem trazido tantos e tantos aborrecimentos às criaturas que sofrem a ação deletéria. Pedimos por eles, por estes que foram objeto das ações maléficas, porque também todos sofrem, todos sentem-se ali atingidos pela lei de Deus. Embora não tenham consciência disto, o sofrimento que experimentam, o aturdimento em suas mentes, é um chamamento para despertar. Ó, querido Pai, graças te damos pela vida, pela possibilidade de nossos corpos responderem perfeitamente aos nossos estímulos, ao estímulo do espírito imortal. Mas sei que alguns não conseguem realizar esses movimentos. Eles estão aleijados, amputados. Alguns já vieram para os nossos braços com as suas deformidades físicas e morais e mentais. Por eles te pedimos, mestre, o concurso desses bons espíritos, para animar-lhes a passar, a viver com tranquilidade a experiência que estão agora realizando. E aqueles que os receberam em seus braços, por filhos ou por conhecidos, amigos, que saibamos nos comportar facilitando a vida deles, compreendendo as suas necessidades, não somente as materiais, mas as necessidades espirituais, e sejamos nós aqueles que temos a alta honra de auxiliá-los naquilo que já pudermos auxiliar. Olhamos as criaturas que passam fome e ao mesmo tempo comparo com o que eu tenho à mesa. E só posso sentir uma dor a trespassar o coração. Porque alguém não se alimentou hoje e chegou a essa altura do dia e ainda não ingeriu alimento algum. Venho te pedir por essas criaturas, mas também por todos nós, que abastecidos suficientemente,
possamos nos desprender um pouco mais e oferecer algo para mitigar a fome do nosso irmão. Seja o que for, cada um encontrará um meio para aliviar a fome do seu próximo. Aqui também nos alegramos porque estamos reunidos em plena segurança no templo de Jesus. Mas há irmãos nossos que não podem se reunir para uma oração, para uma prece. Seus templos estão vigiados ou fechados por imposição dos draconianos dirigentes. Perdoe-os. Oramos nós então por eles, e que o nosso gesto alcance essas criaturas que desejariam reunir-se para orar, para estudar as suas doutrinas filosóficas. Mas também oramos a esses déspotas e para eles, que fechando em suas mãos o poder temporal, impõem duras penas às criaturas, sem saber que estão assinando as suas próprias sentenças. Perdoe-os. Quero te pedir também, mestre, pelos nossos irmãos que não medem esforços para corromper a nossa juventude e a nossa infância, através de diversos dispositivos, sejam eles das drogas químicas e sejam aquelas outras mensagens deletérias que nos alcançam, falseando sempre a verdade, a palavra de Deus. Porque esta é a verdade que buscamos, a presença de Deus em nós e o que Ele possa nos representar. Quero te pedir, mestre, por essas criaturas que optaram pelo mal e aquelas que foram objeto de suas ações maléficas. Há aí algo a ser realizado por ambas as partes e cada um saberá, a seu turno, descobrir. Quero te pedir pelos nossos irmãos que desencarnados, e porque afeiçoados também ao mal, instigam, inspiram aos encarnados desavisados, descuidados, a realizar as ações que eles já não podem mais realizar. Perdoe-os. Pedimos também, em nome dos suicidas, o teu perdão, mestre. Perdão a Deus. Eles chegaram num ponto tal que suas dores tornaram-se insuportáveis. E porque sentiam essas dores no corpo, imaginaram equivocadamente que, extinguindo o corpo, as dores também desapareceriam. Tal não foi a surpresa. Que essas dores não desapareceram, pelo contrário, ficaram mais estuantes. E passam então a sofrer mais. Perdoe-os. Eles estavam desesperados, mestre, como tu bem o sabes. E porque aqui, neste mundo de provas e expiação, a caminho de mundo de regenerador, ainda não aprendemos a amar tanto quanto desejamos. Ainda não aprendemos a sermos solidários o tanto quanto desejávamos. E muitas vezes o egoísmo nos fala mais alto e diz: que tens tu a ver com a vida do outro? Cuide da tua. Claro, precisamos cuidar da nossa, mas não podemos abandonar o nosso irmão. E ele, de certa forma, se está ao nosso alcance, é porque Deus espera que façamos uma
ação benfazeja em favor dessa criatura. Peço a Ti, Mestre, pelas criaturas que, pensando na estética ou no bem-estar material, cometem abortos delituosos. E aqui me refiro a todos os envolvidos nesse processo, sejam quais sejam. Peço a Ti, Mestre, que envie esses bons espíritos a fim de que essas criaturas despertem dessa vida letárgica da matéria e deem-se conta que são espíritos imortais. Perdoe-os. E aqui nós, em nome deles, estamos Te apresentando também o nosso pedido de perdão. Porque talvez eles levarão muito tempo para entender a necessidade de se perdoarem, de pedirem o perdão. Vamos antecipar, para já depositarmos na psicosfera destas criaturas as nossas boas vibrações. Porque quando despertarem, precisarão delas. Assim como precisarão dessas vibrações os nossos irmãos que cometem todo tipo de crime, sejam aqueles de tirar a vida do outro de uma forma direta ou indiretamente. Peço também por essas criaturas que, aboletadas no poder temporal, é porque nas suas condições ali aniquilam com a esperança, com a vida de milhares de criaturas. Outros fomentam guerras, dissensões, divisões entre as criaturas, fazendo com que os desavisados ou aqueles que se afeiçoam a esse tipo de vibração entendam que isto é uma realidade. Realidade é a vida. É a vida espiritual. Porque esta que nós dizemos realidade física, ela é temporal. Tem prazo certo para ser interrompida. Cada um de nós tem o seu prazo. Portanto, Mestre, nestas horas de dor, de sofrimento, em que a humanidade atravessa, onde a moralidade ou as qualidades morais são relativizadas, precisamos dar o testemunho, não calarmos diante destes equívocos, mas oferecer a Tua palavra. E se não tivermos coragem para dizer, que possamos pelo menos pensar retamente, envolvendo essas criaturas em nossas vibrações, não desejando nenhum mal a elas, mas acolhendo-as, como Jesus sempre nos acolheu. Passamos por tantas e tantas. Um dia, Ele nos buscou. E agora, porque conhecemos o Mestre, nem sempre buscamos Ele. Porque ficamos muitas vezes aqui intertidos e preocupados com essas querelas materiais e firulas do palavreado, perdendo o sentido das Tuas lições, querido Mestre. Venho aqui te pedir pelas famílias. As famílias de todo o nosso planeta estão sendo vilipendiadas, agredidas, deturpadas, apresentando-nos
situações draconianas, para que construamos uma juventude corrompida e, naturalmente, o adulto também corrompido. Quero te pedir pelas nossas famílias, porque são elas que estão acolhendo os filhos de Deus. São elas que irão acolher os filhos de Deus. E elas precisam estar muito bem estruturadas para dar bons exemplos de dignidade, de moralidade, de educação. Essa educação moral que hoje sentimos a sua falta no seio da sociedade. Venho te pedir, portanto, para que nós todos despertemos e possamos observar estas ervas daninhas, esses insetos a corroer essa instituição familiar. Célula da sociedade humana. Venho também te pedir pelos nossos irmãos, cujos nomes estão escritos em nossos apontamentos, nos apontamentos das casas espíritas e daqueles a quem estamos endereçando o nosso pensamento nesse instante. Cada um deles tem uma necessidade específica, mestre. Atenda-os naquilo que seja possível. Cumpra-se a vontade de Deus, nunca a nossa. E que possamos desenvolver essa compreensão, levando-nos a desenvolver a resignação, uma resignação ativa, dinâmica, onde continuaremos nos esforçando para sair da situação incômoda em que estamos, para construir aquela que desejamos mais cômoda. Tem irmãos nossos que estão agonizando, outros estão hebetados, enlouquecidos. Cada um cumpre uma tarefa no seu labor evolutivo. Mas precisamos orar por eles, porque também eles em algum momento irão orar por nós, ou como já recebemos tantas e tantas orações. É um gesto de gratidão. Eu oro por ti, tu ora por mim. Eu oro por um terceiro, esse terceiro ora por nós. E é nessa solidariedade, Pai, que olhamos o universo e observamos ali a lei de harmonia. Olhamos a nossa natureza e extasiamo-nos perante a sua perfeição, ao seu estado de revigoramento, a sua pujança. Observamos o nosso corpo físico e entendemos a tua presença em nós, de alguma sorte. Que máquina maravilhosa, que responde aos estímulos do Espírito com perfeição. Mas também oro por aqueles que, tendo corpos, estão com deformidades, e que, embora o Espírito deseje, já não encontra respostas adequadas nos estímulos físicos. Querido Mestre, nestas horas difíceis em que a humanidade atravessa, peço a tua misericórdia e compaixão para essas criaturas que fomentam as guerras, a violência,
a violência doméstica, a violência urbana. Quero também te pedir, pelos nossos irmãos das outras confissões religiosas ou filosóficas, porque cada uma delas conhece Deus à sua maneira e compreendem-o. E muitos deles conhecem a mensagem do Cristo. Mas nos referimos também a outros segmentos filosóficos que tendem ao bem, ao amor, através do exercício da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Peço por eles. Peço aos governantes de todos os países, de todos os seus setores e subsetores. Porque é necessário que nós outros construamos uma sociedade mais harmônica e solidária. Que aprendamos de uma vez por todas que a solidão só nos coloca nos abismos. E geralmente nas depressões ali vamos nos encontrar abatidos, porque deixamos-nos aprisionar dentro de nós mesmos, fechando as nossas aberturas para o próximo. Nem nos doamos e nem recebemos doação, porque é assim que o depressivo vive. Perdoe-os. E aqui, em nosso final, peço a Ti bênçãos a essas criaturas depressivas, Mestre, porque elas, de uma certa forma, em aprofundando-se nelas, irão ao suicídio. Suicídio que tem aumentado as suas ocorrências, até mesmo na infância. Os idosos. Aí está a loucura do ser humano. A falta de solidariedade, a falta de amor, a falta de caridade. É urgente que busquemos estas ações construtivas para te dizer, Mestre, abençoe-nos. E que os benfeitores que estão onde estamos derrame as suas bênçãos sobre cada um. Que eles nos abracem espiritualmente. E envolvidos nessas vibrações benfazejas, pedimos a estes benfeitores que magnetizem as águas expostas. Te agradeço, Mestre, por teres mobilizado esse sem número de benfeitores para nos atender nesta hora específica do nosso encontro. Como aqui, em nossa sede, como no lar de cada um, ou onde quer que estejam, esses benfeitores ali estão a trazer as bênçãos de Deus. Seja feita, Pai, a Tua vontade, jamais a minha. Em nome do Cristo, em nome dos benfeitores que nos acompanharam, o nosso agradecimento. E encerramos afirmativamente dizendo: assim seja feito. Agradeço-vos imensamente a participação, o carinho com que nos receberam, nós que aqui estamos na sociedade, na sede, e vós outros que estão nos assistindo aqui pela plataforma do Facebook. Desejo, em nome dos benfeitores, uma noite de muitas bênçãos e o dia seguinte cheio de alegria. Lembrando que amanhã, às 9 horas, teremos o momento diário de oração, para o qual convido a que participem. Até o nosso próximo encontro. Muitas bênçãos. Boa noite.